De Paulo aos Coríntios, nós estamos estudando alguns textos desse livro, dessa carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 12. Você sabe qual é o seu dom espiritual? Você sabe qual é o seu dom? Se você não sabe ainda, eu tenho comigo ali na minha sala um teste de dons. É um teste muito bom. Você responde algumas perguntas e você descobre qual é o seu dom, ou os seus dons, talvez 1, 2, 3. Então eu queria, antes de ler, de começar a falar sobre isso, que você marque comigo, fala: pastor, eu quero descobrir o meu dom. Então você marca uma hora, vem aqui, eu passo o teste para você já faz e a gente já vê o resultado na hora. Agora, se você quiser levar para fazer em casa também, você fica à vontade, eu te passo o teste, você faz e depois eu posso orientar. Há uma lista, aproximadamente 28 dons que tem ali nesse teste. Um desses você vai ter. Se não tiver nenhum, alguma coisa está errada. Um desses você vai ter. Então, assim, se você não sabe, queria saber, faça esse teste. É muito bom, é baseado nos dons do Novo Testamento e vai te ajudar. Quem ainda não sabe, então assim, você terminando aqui, você fala: eu quero descobrir, pastor. Então, vem aí na minha sala aí, você pega o teste e você faz na sua casa, eu te oriento como é que faz e você vê as respostas. E se você quiser fazer comigo também para tirar as dúvidas, também estou à disposição, tá bom? Vamos para o texto, 1 Coríntios 12. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Não quero que você seja ignorante sobre esse assunto. Sabeis que outrora, no passado, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos segundo éreis guiados. Ou seja, vocês eram controlados pelos ídolos no passado. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Anátema é amaldiçoado. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ninguém pode chamar Jesus de Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Veja aí, versículo 4 ele diz, o Espírito é o mesmo. Versículo 5, o Senhor é o mesmo. Versículo 6, o mesmo Deus é quem opera. Então no versículo 4 o Espírito, no versículo 5 Jesus e no versículo 6 o Pai. Ele está falando que nos dons estão a operação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Santíssima Trindade está presente nos dons. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Manifestação. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Veja bem o plural aí, dons de curar. Todos os outros são singular, mas curar são dons, é no plural. A outro, operações, aí também é no plural, de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. A outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato?
mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todas. Veja, o versículo 29 e 30 são perguntas retóricas em que a resposta já está incluída. A resposta é não. Certo? Não. Essas perguntas de Paulo são perguntas retóricas, assim, não, nem todos têm esses mesmos dons, nem todos, não. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Amém. Esse tempo que eu tenho aqui, não vou explicar esse texto inteiro, né? Porque não dá. E aí eu já falei, já me coloquei à disposição para a gente conversar individualmente sobre isso. Mas a igreja de Corinto estava acontecendo algo que acontecia sempre. Eles receberam dons, a palavra dons aí, a palavra graça é caris, no grego. Dom é carisma. Então, ó, graça é caris. Dom é carisma. Quer dizer, é uma dádiva da graça. Quem recebeu o dom, recebeu uma dádiva que Deus deu para você, fruto da graça de Deus, dada pelo Espírito Santo, para você servir a igreja, edificar o corpo e glorificar a Deus através do seu dom. Então, dom é isso, é uma dádiva que Deus deu a cada um de nós, Ele deu esse dom. O que estava acontecendo em Corinto? O pessoal recebia o dom, e o dom deixava as pessoas orgulhosas. Assim, olha o dom que Deus me deu. O meu dom é melhor do que o seu. Eu tenho dom, eu sou mais importante do que você. E os dons, com essa atitude de orgulho, gerava uma divisão. Dividia a igreja, porque aquela pessoa que tinha um dom se considerava maior, melhor, mais importante do que a outra. E a igreja ficava dividida por causa dos dons. A pessoa se orgulhava e gerava uma divisão. Esse é superior, esse é inferior, porque esse tem aquele dom, esse não tem o dom. E aí gerava divisão na igreja. Paulo escreveu essa carta, esse capítulo 12, 13 e 14, ele trata sobre dons. Nós vamos depois entrar no 13 e no 14, estudar esse texto aí. Paulo escreveu para falar para eles, olha, vocês não entenderam. O dom não é para dividir, e o dom não é para se orgulhar. O dom é uma dádiva não merecida. Não é que você é superior, é que Deus lhe deu uma dádiva, um carisma, um meio de você ser útil, ser bênção, de você servir. Então Deus lhe deu esse dom. Agora, os dons são diversos. Toda vez que se fala na Bíblia, há pelo menos 4 listas de dons. Romanos 12, Efésios 4 e 1 Pedro 4 são os textos que falam de dons, e aqui 1 Coríntios 12 a 14. São os textos. Toda vez que ele fala de dom, ele vai falar de unidade, de diversidade e de maturidade. Nesse capítulo aqui ele está falando, olha, os dons são diversos, há diversidade de dons.
a diversidade de manifestações e realizações, mas essa diversidade tem que operar para a unidade, porque quem dá os dons é o Espírito Santo, é o mesmo Pai, o mesmo Filho, o mesmo Espírito. Ele enfatiza o mesmo batismo. Os dons não podem gerar a divisão na igreja, tem que gerar a unidade na igreja, a unidade. Aí você pensa um pouco, quantas igrejas foram divididas por causa de dons no nosso tempo? Muitas. Na década de 70, todas as igrejas evangélicas, 60 e 70, todas as denominações evangélicas foram divididas no Brasil por causa dos dons espirituais. Todas. Não teve uma igreja evangélica no Brasil, na década de 60 e 70, que não se dividiu por causa dos dons espirituais. E Paulo está dizendo, é o contrário, é o contrário. Os dons deveriam promover a unidade, não a divisão. Mas como nós, seres humanos, temos uma dificuldade enorme com a diversidade, Paulo diz, tem vários dons diversos. Ele distribuiu vários dons, os dons são diversos. Aí veja, eu continuo o assunto, parênteses. Muita gente, por exemplo, algumas igrejas pentecostais, aqui tem várias interpretações, mas igrejas pentecostais mais antigas diziam que só existem 9 dons do Espírito. 9 dons do Espírito. Isso é uma interpretação antiga. Acho que nem mais as igrejas pentecostais acreditam nisso, mas tem só 9 dons, porque leem alguns textos assim, esses são os 9 dons. Mas no Novo Testamento há pelo menos 28 dons aqui no Novo, pelo menos 28 no Novo Testamento. Mas alguns não têm 9 dons. Então esses dons aqui, ou só se considera dons chamados dons de sinais, e os outros não são dons do Espírito. Aí vai fazendo essas divisões aí. Esses dons de sinais, de milagres, são, o outro não é dom. Você vai dividindo o dom também. Esse dom é dom, o outro não é dom, e vai dividindo. Aqui Paulo não está dando uma lista conclusiva, ele está fazendo uma lista descritiva. Ele diz, esses são os dons que tem aí em Corinto, mas em Éfeso tem outros dons, em Jerusalém outros dons. O Espírito dá os dons conforme lhe apraz, Então os dons são diversos, não existe uma lista conclusiva, diz, esses são os dons do Espírito Santo, não existe. E aí, por exemplo, é uma pergunta que as pessoas sempre fazem, mas e talento? Qual é a diferença de talento? Então, talento é aquilo que a pessoa nasce, dom é quando ela se converte, ela recebe do Espírito Santo, mas, se a pessoa nasceu com aquele talento, ela usa aquele talento e consagra a Deus, aquele talento se torna um dom espiritual. Não há, se um talento é consagrado a Deus, é que se torna um dom espiritual, usado pelo Espírito Santo. E Deus já tinha previsto que a pessoa ia nascer com aquele talento, e já previsto que aquele talento se tornaria um dom usado pelo Espírito Santo para a glória de Deus. Então, o que eu diria assim, eu já li muitos livros sobre isso, não, tem essas diferenças, essas minúcias artificiais, essas divisões artificiais, que a gente cria, não, isso é isso, isso é isso, isso é isso, isso aí é muito mais nosso, porque não houve uma preocupação do apóstolo Paulo em explicar, por exemplo, o que é cada dom detalhadamente, não houve. Então, um pentecostal vai dizer, palavra de conhecimento é o cara revela uma coisa lá escondida. Um presbiteriano vai dizer, não, palavra de conhecimento é um pastor muito sábio que dá uma palavra boa de conhecimento para você. O pentecostal vai dizer, profecia é aquela revelação, o cara fecha o olho e fala assim, eis que te digo, minha serva, você vai fazer uma grande viagem, isso é profecia. O presbiteriano vai dizer, profecia não, profecia é fazer a palavra de Deus, o cara que leu a Bíblia, estuda e prega, isso é profecia, isso é pregar a palavra, é trazer a palavra. Cada denominação vai fazer a sua interpretação. E aí você vai dizer assim, mas e o que diz a Bíblia? Por que Paulo não especificou e explicou detalhadamente? Não fez isso. Não fez isso. Você entendeu? Ele não fez uma lista conclusiva. Ele não chegou assim e falou, eu vou fazer uma lista, é isso aqui, ó. Ele não fez. Esse texto, 1 Coríntios 12, não, hoje está até fácil a coisa, mas 1 Coríntios 14, ali deve ter pelo menos umas 50 interpretações daquele texto.
e eu vou interpretar aqui para vocês. E vocês vão acreditar no que eu vou falar. Eu falei, é essa aqui. Eu vou dar as explicações. A 1 Coríntios 12, está aqui, é mais ou menos simples. Paulo diz, olha, esses são os dons diversos. Nós temos dificuldade de lidar com a diversidade. Eu vou explicar, não pensa que eu não vou explicar os dons, calma, eu vou explicar. Eu só estou confundindo, mas eu vou explicar. A diversidade nos assusta. E aí a gente pensa que unidade é uniformidade. Uniformidade é todo mundo com a mesma forma. Com a mesma forma. Todo mundo igual. Uniforme. A Bíblia fala de unidade no meio da diversidade ou pluralidade de dons. Nós não gostamos de conviver com diversidade. Nós gostamos de conviver com uniformidade. Gente que é parecida com a gente. Por isso que causou divisões. Na década de 60 e 70. Causou divisões. E nem sei quem estava certo e quem estava errado. Causou divisões, porque a gente não quer conviver com a diversidade. E aí, a experiência de cada pessoa influencia como ela olha para o texto. Como ela olha para o texto. Se a pessoa teve uma experiência sobrenatural, uma coisa assim, Deus colocou, fala, esse é o dom. O outro que não teve, fala assim, não é desse jeito, é do outro jeito. Isso aí também muda muito. Muda muito, de acordo com a experiência da pessoa, ela interpreta no texto. Agora, o que Paulo está falando em linhas gerais aqui, em linhas gerais, depois vou especificar em linhas gerais. Os dons não é para glória pessoal, não é para o orgulho, os dons são para servir a edificação da igreja e a unidade da igreja. A pessoa pode receber o dom e usar errado? Pode. A pessoa pode receber um dom e se tornar orgulhosa? Pode. Deus deu dom para ela. Mas aquela pessoa tem um dom tão maravilhoso e está fazendo coisa errada. Mas Deus deu dom para ela. E ela tem aquele dom a dádiva, o carisma do Espírito está sobre ela. E ela pode se ensoberbecer? Pode. E ela pode causar divisões? Pode. E ela pode, em vez de edificar a igreja, machucar a igreja? Pode. Isso pode acontecer, como estava acontecendo em Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja carismática, tinha muitos dons, e tinha pouca sabedoria e maturidade. E Paulo diz, os dons são dados para a edificação e a maturidade da igreja, não para si mesmo, não para você se vangloriar, não para você se inchar, inflar, não. Os dons são dados para o serviço, não é para você encher o peito e falar, olha como eu sou melhor do que você, Deus me deu um dom superior a você. Paulo diz, não é isso. E aí em 1 Coríntios 13 ele vai dizer, olha como os dons devem funcionar baseado no amor. Agora, você falar assim, mas Deus deu o dom e a pessoa está usando esse dom de maneira errada. Pode. Pode acontecer? Pode e acontece. Porque nós ainda somos pecadores. E às vezes nós usamos de maneira errada. Agora Paulo diz, como deve ser? Deve reconhecer. Cada cristão é membro do corpo. Cada um tem pelo menos um dom. E ele é importante no corpo para o funcionamento do corpo. Essa analogia do corpo. Nem todo mundo é pé, nem todo mundo é mão, nem todo mundo é olho, nem todo mundo é ouvido. Cada um tem uma função. A igreja é o corpo de Cristo. Cada um individualmente faz parte desse corpo, é membro do corpo. Cada um de nós somos membros desse corpo. E cada um tem que servir o corpo, tem que ser útil a esse corpo de Cristo. Ninguém pode se vangloriar, dizer, não, eu sou mais importante. Todos são importantes. Aí Paulo diz assim, quando você não entende isso, você vira filme de terror. Você já viu aqueles filmes de terror que a mão do cara fica possuída e a mão luta com ele mesmo? Já viu esse filme de terror? A mão quer matar ele, possuída pelo Espírito. É filme de terror. A igreja vira um filme de terror, que a mão está lutando contra o corpo. Você já viu isso? O cara está enforcando, a mão está endemoniada e o corpo não. Já viu isso? Se o cara pega uma faca e enfia na mão. Já viu a igreja lutando contra a igreja? É filme de terror. A igreja que vira um filme de terror, a mão lutando contra o corpo, o pé contra o corpo, os membros se digladiando. Já viu isso? Tem muito isso. Ou então aquele filme que tem uma mãozinha que anda sozinha. É um filme de terror também.
É mais ou menos assim, o cara é a mão, e ele vira a mão assim, é a mão sozinha. Ele vira a mão sozinha. E aí qual é o perigo? Quem tem um dom, quer que todos sejam conforme ele é. Quem tem um dom, quer que todo mundo seja parecido com aquele dom que ele tem. E não aceita o outro que não tem o dom. Fala assim, mas você é muito fraco. Você não faz isso que eu faço. E você começa a reclamar. Aí quando eu comecei o ministério, eu brigava com a igreja. Eu falei, mas eu prego aqui, vocês são burros, não aprendem o que eu estou falando. Eu ouvi esse negócio, já aprendi, li o livro, e vocês esquecem. Aí eu ficava brigando, por quê? Eu julgava os outros de acordo com o meu dom. O dom que Deus tinha me dado. E eu ficava julgando os outros. Às vezes a pessoa que tem um dom, fala, mas por que você não faz isso? Por que você não vai lá e prega? E eu prego, eu não tenho coragem. Mas você é um frouxo mesmo, hein? Eu estou julgando de acordo com o meu dom. Você está julgando de acordo com o seu dom. Você julga o outro não tem esse dom. Agora o que acontece? Quando a gente tem um dom, a gente quer que todos sejam parecidos conosco. Então, por exemplo, as nossas igrejas é muito forte o dom do ensino. A maioria dos pastores são ensino, e ele faz com que a igreja inteira seja uma escola. E a igreja vira uma eterna escola, porque não tem outros dons operando. Tem igrejas que só gostam dos chamados dons de sinais. Aí o negócio lá é cura e maravilha e milagre. Quando não tem doente para ser curado, alguém inventa uma doença que foi curado lá, porque senão, se não teve cura, Deus não operou. Né? Tem igreja que vai assim, tem que ter uma cura. Eu estava com dor de barriga, Deus curou minha barriga, Deus está operando. Se não teve cura, Deus não operou. Igrejas muito emocionais, se não houve choro, gritaria, Deus não operou. Aí a pessoa está sempre projetando aquilo que é o dom dela. É a história do cara aqui lá na China, que por causa de Jesus, jogaram ele no fundo de um poço, e à medida que ele estava caindo de cabeça para baixo, ele falou, Jesus me salva. E quando ele caiu, ele não quebrou o pescoço, não morreu, e foi salvo daquele poço. Aí ele pregava assim, Deus ouve as orações, uma oração poderosa é de cabeça para baixo. Essa é que Deus opera, entendeu? Porque Deus ouve a minha de cabeça para baixo. Então, se a pessoa que tem uma experiência, ou um dom, ou uma manifestação do Espírito, ela acha que todos têm que ter daquele jeito, e daquela maneira, e dessa forma. Tem um pastor que pega aquele texto que Jesus curou o cego, colocando lama no olho, e aí diz que o cego foi curado, lavou e foi curado. Aí o cego criou a igreja dos lamacentos, né? Aí criou outra igreja, a igreja dos não lamacentos. E ele falava, Deus só cura cuspindo, fazendo lodo e pondo no olho. E o outro falou, é muita lama. Aí criou a igreja dos lamacentos e dos não lamacentos, e a igreja dos anti-lamacentos. A maioria das divisões da igreja é muito baseada na experiência, no dom que a pessoa teve. A pessoa tem um dom, teve uma experiência com Deus, aí a partir disso, ela diz, tudo aqui vai ser assim, do jeito que Deus falou comigo, do jeito do dom que Deus me deu, e vocês vão ter que se encaixar nisso daqui. Porque a gente tem a dificuldade com a diversidade de dons. Diversidade de dons. A gente não consegue entender que o Espírito opera de maneiras diversas, e muitas vezes o Espírito não repete a maneira como ele salva, quando ele converte alguém, quando ele opera na vida do outro de outro jeito. Às vezes alguém se converteu porque foi ensinado e cresceu aprendendo e foi convertido. E não pode dizer um dia e a hora que se converteu. O outro não, o outro nunca ouviu, um dia foi e se converteu. Aí esse que teve uma experiência assim rápida, fala, eu converti. Esse não é convertido. Isso aí passou 10 anos para converter, não é conversão. A minha é rápida, a operação boa é rápida. Então um fica julgando o outro, um fica dividindo a igreja por causa disso daí. Agora, vamos para os dons. A melhor explicação de dons que eu já ouvi é de um pastor, um americano que morou no Brasil, chamado David Cofield. Ele que elaborou esse teste dos dons, é um livro que ele tem muito legal. Ele diz o seguinte, existem 3 tipos de dons. Porque, por exemplo, outra divisão que o pessoal fala, outra. O pessoal diz que tem 3 tipos de dons. Dons de locução, tem a ver com profecia, com línguas, essa coisa. Dons de sinais e dons de serviço. São os 3 dons. Então os dons de sinais é cura, milagre, maravilha. Dons de serviço são os dons de servir, de governar, de ministrar, de presidir, de socorro, de misericórdia. E dons de locução é esses dons aí de línguas e variedade de línguas.
Essa é um tipo de interpretação. Essa que eu vou dar aqui é do David Cofield, que eu concordo, 3 tipos de dons, que está aqui, está em Efésios capítulo 4, versículo 11, está em Romanos capítulo 12, versículo 8 a 10, está nas 4 listas de dons, e está nesse versículo 4, 5, 6 aí, essa ideia. Existem dons ministeriais, que são Efésios 4, 11, que Deus deu, que é aquele diz aqui, são os ministérios que Deus estabeleceu na igreja. Efésios 4, 11, eles estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São ministérios que Deus concedeu para a igreja. Ofícios, são ministérios, pessoas que têm aquele ministério, é o ministério apostólico. Apóstolo, você pode entender apóstolo de 2 maneiras. Tem os apóstolos no sentido estrito dos 12, aqueles que viram Jesus e andaram com Jesus. O apóstolo Paulo não andou com Jesus, mas Jesus se manifestou a Paulo. A ideia, quando Jesus se manifestou a Paulo, não é que Paulo teve uma visão. O texto é que Jesus se manifestou a Paulo. Ele não teve uma visão de Jesus. O próprio Jesus se manifestou a Paulo. É diferente. A conversão de Paulo é diferente. Não é uma visão de Jesus. A palavra, quando diz, é que Jesus veio e se manifestou a Paulo. E Paulo viu Jesus. E Paulo ouviu de Jesus. Então, os 12 é o fundamento apostólico da igreja. Os 12 que viram Jesus Cristo. Agora, a palavra apóstolo quer dizer enviado. Então, apóstolo no sentido genérico, é aquele pastor que tem um chamado, um missionário, para começar a igreja onde Jesus não é conhecido. O nome de Jesus não é conhecido. Então, por exemplo, o Hudson Taylor é chamado de apóstolo da China, do interior da China, porque o Hudson Taylor foi num lugar, num país, onde Jesus não era conhecido, não tinha igreja, e ele lançou os fundamentos, pregou o evangelho, e ali ele é chamado de apóstolo, porque ele foi onde Jesus não era conhecido, ele foi levar a igreja. O Ronaldo Lidório foi lá e engana uma tribo dos concombas que ninguém sabia quem era Jesus, ele foi enviado para isso. Ele tem um dom, tem missionário que é chamado para ir em lugares onde Jesus não é conhecido. Isso é o dom de apóstolo, ele vai para começar a obra. Profeta é aquele que traz a palavra de Deus. A profecia é o único dom que encaixa nos 3 tipos, os 3 tipos de dons. Ele é um dom ministerial, ele é um dom motivacional, ele é um dom manifestacional. Eu sei que é muito difícil você entender tudo isso agora, por isso que eu vou falar rápido. Aí, para entender, você precisa vir sentar ali comigo e eu explicar. Você entendeu? Você não vai gravar tudo isso aqui, mas os 3 tipos de dom. Os ministeriais, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Esses são os dons ministeriais. Os dons motivacionais são aqueles dons que é a motivação básica da pessoa. Deus colocou dentro da pessoa uma motivação, e aquilo queima dentro dela. Aquele que tem o dom de ensinar, ele ama aprender e ama ensinar. Aquele que é evangelista, ele ama pregar o evangelho, falar para quem não conhece. Aquele que é pregador, ele ama pregar a palavra de Deus. Aquele que tem outro dom, ele tem aquela motivação básica, é aquilo que o chama, é aquilo que queima dentro dele, é a motivação, é o dom motivacional. A pessoa é motivada para isso. O Ronaldo Lidório, ele foi lá para Concomba, agora ele está procurando índio na Amazônia que não conhece Jesus para levar a igreja para lá. Então esse tem um dom de apóstolo, tem um dom de apóstolo, porque ele está indo para tribos que não conhecem Jesus. É igual Paulo, eu vou para quem nunca ouviu falar. Esse é o dom, e a pessoa tem essa motivação, essa coisa dentro dela, essa é a minha motivação, é o dom motivacional que motiva a pessoa. Normalmente, dom motivacional a gente só tem um: dons ministeriais, motivacionais, e agora dons manifestacionais. E aí é a questão mais polêmica, por quê? Normalmente são os dons da manifestação do Espírito. Existem estudiosos que dizem que qualquer crente pode experimentar o dom manifestacional. Ou seja, o Espírito pode manifestar aquele dom nele em um momento e depois nunca mais ele vai ter. E existem outros autores que dizem, não, esses dons manifestacionais se manifestam em algumas pessoas. E o Espírito manifesta naquele momento, alguns têm essa manifestação sempre do Espírito Santo direcionando, que aí são mais os dons do milagre. Daquilo que não pode você programar, agendar, o Espírito vem e manifesta,
e usa a pessoa. E tem gente que tem esse dom, que manifesta sempre a presença, o poder, a palavra de sabedoria, a palavra de encorajamento, a palavra de profecia. Aí o David Coffield diz que profecia é o único dom, que ele é ministério, é motivacional, os profetas do Velho Testamento e do Novo Testamento, e ele é manifestacional, que às vezes o Espírito Santo manifesta e uma palavra específica de Deus traz uma direção, traz encorajamento, porque a profecia é para edificar, consolar e encorajar, e a profecia pode fazer isso. A manifestação da profecia pode fazer isso. Ela não é revelação do futuro, mas ela é direção, encorajamento, conforto para as pessoas. E a profecia é o único dom que envolve essas três divisões que o David Coffield faz. Então você deve ter uma motivação. Qual é a motivação que queima dentro de você? Qual é a manifestação do Espírito que Deus pode te usar? Com aquela motivação, eu gosto de servir, eu gosto de contribuir, eu gosto de socorrer, os dons de socorro, de misericórdia. Eu não posso ver uma pessoa sofrendo, que aquilo me machuca, aquilo tira o meu sono. É o dom motivacional. Eu não posso ver uma coisa, um problema, eu quero servir, eu corro para ajudar. O dom de serviço. Eu gosto de liderar, de presidir, de direcionar. É o dom de administração, de liderança que Paulo fala, de presidir, de governo. São os dons que ele fala. São 28 dons. Eu gosto, então é motivação. Qual é a motivação que queima em você? O que lhe atrai? O que está dentro de você? Provavelmente o seu dom está nessa área. Nessa área. Talvez o seu dom esteja nisso. Talvez você tenha o dom ministerial, talvez você tenha o dom de consolar, de confortar, de encorajar, de sentir a dor do outro. É um dom que Paulo diz. Talvez aí os dons manifestacionais, que são os dons, existem dons de curar, ele fala aqui. É no plural, não é um só, existem vários tipos de cura. E existe a cura miraculosa. Aí, por exemplo, esses dons são os dons mais atraentes, mas são dons mais perigosos, Quem tem esse dom? Imagine você ter o dom de curar uma pessoa. O que isso causa dentro de nós? Só um exemplo. Na década de 50 e 60, o primeiro pastor que saiu na capa da revista Veja foi Manuel de Melo, fundador da Igreja Brasil para Cristo, da Cruzada. Manuel de Melo, quem o ouviu e quem viu, diz que Deus operava milagres e curas através do Manuel de Melo. Um pedreiro pernambucano foi para São Paulo e começou a pregar. Ele diz, curas extraordinárias aconteciam. Você crê ou não crê, eu não sei, mas aconteciam. Agora, com o tempo, o Manuel de Melo, os estádios lotados, começavam a gritar o nome dele. Com o tempo, o Manuel de Melo se ensoberbeceu. O Manuel de Melo falou, eu sou especial, eu não preciso me submeter como os outros se submetem. O Manuel de Melo teve que ser tirado da direção da igreja pelos filhos dele, porque o Manuel de Melo chegava assim, eu posso ter outras mulheres, porque eu sou especial. Eu posso pegar o dinheiro da igreja, que a igreja toda depende de mim. E os filhos dele tiveram que tirá-lo, a direção tiveram que tirar ele antes dele morrer da direção da igreja, porque é um dom. Se alguém vai dizer, então era mentira. Não sei, porque muita gente antiga, muitos pastores sérios que conheceram o Manuel de Melo, me falaram que ouviram e eram milagres extraordinários, não era esses fajutos aí não, que Deus operava. Agora, esse é um dom extremamente perigoso. Por isso que quando Paulo foi até o céu, Deus permitiu o diabo pôr espinho na carne dele, para ele não se orgulhar. Esses dons, assim, são muito perigosos. É por isso que Deus não dá muito. Então aí você vai assim, mas a manifestação pode acontecer. Por exemplo, um culto a gente pode orar pelo enfermo e Deus pode curar. É a manifestação do Espírito. Uma palavra que eu digo aqui, alguém entender aquela palavra especificamente para ele, no momento dele, na situação dele, dizer, isso foi para mim. É a palavra profética.
É a palavra inspirada que vem para a pessoa. Ou em uma oração que alguém ora, depois a pessoa vai e fala. Tinha uma irmã da igreja lá em Londrina, uma irmã crente igual as outras, mas de vez em quando, alguma coisa que estava no meu coração, estava no coração dela. Um dia eu cheguei para falar um negócio com ela, eu ia falar isso aqui. Ela chegou, pastor, Deus colocou no meu coração falar isso com o senhor. É a mesma coisa, que eu ia falar para ela, veio falar comigo. Aquela concordância, aquela manifestação de é isso mesmo, Deus está testificando no meu e no seu espírito, está nos direcionando para isso. É a manifestação do Espírito. Isso, irmãos, não pode ser controlado. E nós, presbiterianos, temos dificuldade, porque a gente gosta de controlar tudo. A gente gosta de controlar o horário que o culto começa e o horário que o culto acaba. Eu estou olhando aqui, estou olhando para o relógio. A gente gosta de controlar tudo. A gente gosta de controlar. A manifestação do Espírito não depende do nosso controle. O Espírito se manifesta. Agora, Paulo diz aqui, depois de 1 Coríntios 14, que o Espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. Porque em Coríntio virou a bagunça. Aí não tinha hora nem para começar, nem para acabar. Aí aquela bagunça, e Paulo diz, não, tudo tem que ser feito com ordem e decência. Mas no mesmo texto ele diz, não desprezem as profecias. É um equilíbrio. O entendimento, 1 Coríntios 14, Paulo fala muito do entendimento, mas você também não pode apagar o Espírito Santo. Amém? Eu vou parar porque a hora já deu. Você entendeu? Vocês já estão cansados. Veja bem, eu sei que não foi uma explicação completa. Eu sei que não ficou tudo muito claro, mas eu gostaria muito que nós estudássemos mais esse assunto. Eu vou continuar 1 Coríntios 13, 14 e explicar para você aí os detalhes de tudo isso que eu falei. Se você quiser fazer o teste, você pode pegar comigo aí e você vai aprender e descobrir os seus dons. Isso é importante. Cada um tem que saber qual é o seu dom para exercer o seu dom e praticar o dom na obra de Deus. Sem orgulho, sem presunção, sem empáfia, com humildade, para a edificação da igreja, para a edificação do corpo, para a glória de Deus, não do homem, para a glória de Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelos dons que o Senhor nos deu. E queremos pedir que os dons do Senhor sejam usados para a unidade da igreja e para a edificação do corpo. Não nos deixe que os dons nossos nos deixem orgulhosos e venha causar divisão na igreja, mas que os dons produzam união, unidade para a glória de Deus. Que cada irmão aqui possa descobrir o seu dom e usá-lo, e não enterrar, mas usar o seu dom e deixar-se ser usado por Deus para abençoar outras pessoas, para edificar a igreja, para o serviço da igreja, para abençoar o mundo. Que cada um aqui descubra o dom, a dádiva que o Senhor deu e seja usado para a glória do teu nome. Faça isso, ó Deus, em nome de Jesus. Não nos deixe viver ignorantes desses dons espirituais. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.